Dando continuidade às nossas palestras, vamos agora para a última delas. Chama-se Palestra Cultura Digital e Inovação Empreendendo na Internet, com a professora Iranides de Souza. Ela é professora de Gestão em Negócios, gestora de projetos e métodos ágeis, especialista em empreendedorismo e marketing, profissional com ampla experiência em gestão educacional, liderança de equipes e desenvolvimento de projetos inovadores. Atua como professora de Gestão e Negócios no SENAC, integrando teoria e prática em temas como empreendedorismo, inovação e marketing estratégico. Formada em Gestão de Marketing com MBA em Gestão de Negócios, com ênfase em recursos humanos e especializações em docência do ensino superior e novas tecnologias educacionais. É gestora de projetos e de métodos ágeis, com certificação em Agile e Scrum, liderança coach e inteligência emocional, aplicando metodologias colaborativas e ágeis para o desenvolvimento de competências empreendedoras e a formação de equipes de alta performance. Além da trajetória acadêmica e corporativa, é mãe de santo em uma comunidade de tradição africana, o Ile Aseolomi Tunuati Odé, onde exerce liderança social, espiritual e cultural, promovendo valores de respeito, ancestralidade e inclusão. Por favor, professora. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite pela Jo, o Babá Marcelo, que é o meu zelador, que é o meu cuidador, o meu orientador, tá bom? E agradecer por vocês estarem aqui. Eu vejo vocês hoje, como a colega falou, parte de lideranças, né? Parte de aquela sementinha que a gente coloca num local e a gente consegue construir algo para as nossas histórias, para o nosso legado, para o que a gente tem que construir daqui para frente, tá bom? Vamos lá. Não vou falar sobre o meu currículo, que eu digo que aquilo tudo são... Como é que eu vou falar para vocês? Eu tive muito problema para adquirir esse conhecimento técnico e essas especializações, porque elas são importantes, mas elas simplesmente são para o meu currículo, tá? Mas quem é a Iranides hoje? A Iranides é a Ifacemim. A Iranides é a Delmin, como a colega falou, que a gente perde o nosso nome ancestral. Esses são meus dois nomes, dentro da minha tradição iorubá e dentro do candomblé, são meus dois nomes. Além de ter Iranides, que é o meu nome de batismo dentro do catolicismo, né? Que é o meu batismo. Quem é Iranides? Iranides é uma garota hoje que tem 48 anos. Eu digo garota porque eu ainda me sinto jovem, né? E Iranides, ela se formou aqui, ó, bem no Centro de Ensino Elefante Branco, no Elefante Branco. Esse reduto do espaço cultural era a minha vivência, né? A Iranides é filha do Severino e da Maria Ivonete, que vieram para Brasília em 74. Vocês vão entender porque que eu estou contando essa história quando eu chegar lá no finalzinho. Né? Em 74, que vim para Brasília, teve meu irmão em Tocantins, depois me teve aqui em Brasília. Eles vieram não para a construção de Brasília, mas para a construção da cidade, que é a parte de construção civil. Tá? Depois a gente foi para Taguatinga e depois a gente foi para o Setoró, que é uma periferia, onde eu me formei e onde eu vivi por praticamente minha vida toda e ainda vivo, que hoje eu vivo na Santa Maria. Tá? Nunca quis ser professora, gente. Não era um dos meus sonhos. Eu fiz curso técnico em contabilidade, porque minha mãe queria que eu estudasse normal, e para estudar normal eu precisava estudar integral, de 8 às 18. E eu falei assim, eu não quero tudo isso. Né? Não quero, não é esse meu objetivo. Só que a gente, quando tem um dom ou uma missão, a gente dá volta das voltas e chega naquele lugar. Hoje eu sou professora por escolha, por determinação e porque eu fiz uma mudança de carreira para isso, profissionalmente. Ah, vai ser professora a vida toda? Não. Vou entregar o que eu preciso para os meus meninos, direcionar eles e sigo para um outro caminho, que é uma outra área que eu quero ir. Okay? Como que eu fui para as religiões de matriz africana? Pela musicalidade. A musicalidade me encantava, o tambor me encantava. A gente fala que a gente vai para a religião do candomblé pela dor. Não, eu fui pelo amor, pela musicalidade, tanto que a melodia, o tambor, o atabaque, ele me contagia. Tá? Então, fui por isso. Fui iniciada em 2000, né? Tenho hoje 25 anos. Vivo super bem, vivo super feliz. Tenho como toda religião, a gente tem a questão dos pós e dos contras em relação à adaptação, mas é onde é
é onde eu me encontrei, onde eu me realizei como pessoa e como eu posso dizer para vocês, como o Babá fala, hoje eu consigo cuidar de pessoas e transmitir isso de uma forma feliz e de uma forma harmoniosa. Okay? E a questão da aceitação também é bem difícil, é igual a colega falou da questão da educação. Eu trabalho numa instituição que tem 60 anos, que hoje ela está implantando no setor de RH um programa de inclusão e diversidade. Hoje, 60 anos, eu falei assim, vocês estão bem atrasados. Vocês precisam acelerar o processo. Né? Eu hoje, vocês falam muito de pertencimento, eu ainda não me sinto pertencente na minha instituição pela questão da minha religiosidade. Por quê? Porque eu ainda não me vejo lá. Eu falo que como uma instituição que não tem a religiosidade, não tem o candomblé, não tem ninguém, não me vejo. Assim como eu imagino também que na minha instituição também não tem tantos negros e nem deficientes. Por quê? Porque eles também não se vê, os meus questionamentos que eu faço para eles hoje. Mas essa é parte da minha história e hoje eu estou aqui por causa dessa história, ok? Lembra daquela novela que falava Respeita a Minha História? É isso. Cada um de nós temos uma história. E a gente tem que contar ela para que ela consiga chegar na internet e ela tenha engajamento, tenha envolvimento. Né? A gente vai falar sobre isso quando a gente chegar lá na parte das redes sociais. Eu preciso contar isso com ênfase, com segurança, com firmeza, como a colega fala, de uma autoridade, de uma autenticidade que a Mari falou. A gente precisa disso, a gente precisa acreditar que a gente consegue atingir campos que a gente nem imagina, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aí sobre cultura digital, inovação e empreendendo na internet. Por que a gente vai falar sobre isso, pessoal? Porque eu acho que hoje, com as redes sociais, como a Mari falou e o pessoal falou, é o mundo. Hoje a gente colocou um vídeo, ela falou assim, nossa, a gente conseguiu atingir tantas pessoas. Eu falei assim, como que a gente conseguiu? Porque o vídeo enganjou. E é isso que a gente precisa, ter essa visibilidade através das redes e pensar na questão também do empreendedorismo dentro das redes. Tá bom? Então, a gente vai falar aí sobre o avanço das tecnologias digitais, que trouxeram novas possibilidades de difusão cultural e empreendedorismo para povos e comunidades tradicionais. Hoje, o candomblé, a umbanda, os blocos afro, a música, a estética e a oralidade das matrizes africanas encontram no ambiente digital, um território fértil para resistência, expressão e geração de renda. Né? Então, é onde a gente vê tudo isso. Se eu for procurar um exemplo, eu estava precisando de um professor para falar sobre educação antirracista na minha escola. Eu comecei a dar uma pesquisada na internet sobre alguns professores. Então, para a gente, é um campo de pesquisa também. Tá bom? Então, eu posso falar, empreender com axé é reconhecer a força da ancestralidade como motor de inovação e transformação social. O que é empreender com axé? O que é axé para vocês? O que é axé para você? O que você entende quando eu falo axé? Energia vital. Tudo. Você? O que é de bom? Alguém mais? Cleide? O que é axé para você? Tudo de bom. Você de verde? Abertura de caminhos. Florida? Um desejo. Mari? Colega barbudo? É porque eu não estou enxergando direito, tá? Por causa da luz. Para mim, é uma salvação que vem como um desejo de bem a outra pessoa. Sim. O senhor de colorido, de preto com branco? De óculos? Aqui ficou melhor. O que é axé? Coloquei assim, energia vital, força criadora, movimento, coletividade. Sim. Babá Marcelo. Força. De a Dolores. Ganhou uma multiplicidade de significados, mas ele tem uma relação com a força vital com tudo que a gente se relaciona, seja com a outra pessoa, com outro ser
Sim. Quando a gente escuta todas essas palavras, pessoal, se a gente levar elas para o empreendedorismo, vocês conseguem imaginar que o meu axé, ele produz geleia e produz banhos para as pessoas? Que eu estou colocando em tudo isso que vocês falaram, vida, alegria, felicidade, vitalidade, dentro do produto que eu estou produzindo? Você concorda que a colega ali, que trabalha com catimbó, que faz... Catimbó não. Catimbó? Carimbó, que ela produz, faz artesanato, que ela produz roupa, que ela produz paramenta, que ela produz uma série de coisas, que tudo isso está envolvido ali dentro? Vocês conseguem enxergar? Então, assim, empreender, essa força que a gente precisa, dentro do empreendedor de axé, a gente traz essa força. Vocês acham que é pouco? É muita coisa. Então, assim, o que a gente precisa é a gente entender a minha força dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, e conseguir levar isso para fora, tá? E distribuir isso para as pessoas. Que as pessoas comam mais geleias, que as pessoas usem os banhos, que as pessoas usem as roupas. Eu vou trazer para vocês umas referências que a gente tem em Brasília, né? Justamente dessa comercialização, desse empreender. E quando a gente fala em empreender, pessoal, a gente fala em rentabilizar, em gerar lucro. Porque tudo a gente precisa de lucro, não precisa de dinheiro, não precisa de gerar isso, de girar esse dinheiro. Tudo isso é axé também, tudo isso é vitalidade. Tá? Então, é importante. Quando eu falo que empreender com axé é transformar o saber ancestral em potência econômica, respeitando a natureza, as pessoas e as tradições. É necessário a gente ter essa força. Uma xícara que é feita para cá, para o nosso evento, ela vai difundir, alguém vai ver, alguém vai entender que a gente fez um movimento, que teve um movimento, que teve algo. E é importante a gente colocar isso. Tá bom? Quando a gente fala, é preciso garantir políticas de inclusão digital, incentivos à economia criativa afro-brasileira e proteção dos direitos culturais e religiosos, empreender com axé é um ato político e espiritual que reconhece o valor econômico dos saberes tradicionais e a inovação das práticas comunitárias, transformando o legado ancestral em prosperidade coletiva. O que eu quero dizer com isso? Que para eu empreender, pessoal, eu preciso pensar em um plano de negócio, eu preciso pensar em uma precificação e eu preciso entender como cobrar por isso. Como que eu faço isso? Como que eu consigo produzir uma roupa de ração, de um axé e vender? É diferente eu vender, confeccionar roupa, e é diferente eu comprar o pano e eu fazer. Eu preciso aprender. Todo mundo sabe? Nem todo mundo sabe. A minha mãe é costureira, tá? E às vezes ela fala assim... eu falo assim, mãe, eu estou precisando de uma ração de axé. Uma ração, que é uma roupa branquinha simples, sem muita coisa. Ela olha tanto, eu falo assim, mas é isso mesmo? Porque é com o pano da senhora. Porque a partir do momento que a senhora vai calcular, a senhora tem que calcular energia, tem que calcular água, tem que calcular internet, tem que calcular tempo, tem que calcular tudo. Calcular a linha que comprou, a fitinha que comprou. Aí ela, minha filha, mas está um preço justo. Eu falei assim, não, a senhora tem que ver um preço bom para quem vai comprar, que é o justo, que é o que é determinado pelo mercado, e o que a senhora gastou. Senão a senhora vai ter prejuízo. Aí eu pergunto, todo mundo sabe fazer isso? Quando a gente fala em marketing digital, que a gente falou muito hoje em comunicação, para a gente fazer um processo de marketing digital, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um briefing. Um briefing que é entender o cliente, ver qual é o mercado dele, ver qual é o segmento, ver para onde vai, ver para onde você direciona. Depois, você faz um planejamento de marketing, que é o quê? Eu vou postar num feed, num stories, num Reels, no YouTube, no Spotify, aonde eu vou postar. Então, tudo precisa ser de planejamento. A gente sabe fazer isso? A gente precisa aprender a fazer isso para a gente fazer bem feito. Porque quando a gente faz bem feito, a gente tem resultados. E a gente não quer resultados satisfatórios? Eu estou empreendendo, então o meu resultado é o faturamento, é a receita. Pessoal, só pensa em dinheiro. Não, a gente vive num mundo que o que circula, tudo circula por causa do dinheiro. Então, é necessário gerar essa renda. Tá? Às vezes, a gente está gerando renda para quem não tem nada, não recebe uma pensão, não recebe um salário, não recebe nada. E vai gerar renda para ela. Então, isso é muito importante. Tá bom? Vamos lá, sempre tenho que virar aqui. Sobre essa parte do empreendedorismo, eu acredito que a gente vai dar continuidade. Eu acho que é importante ter as oficinas para que a gente oriente e direcione de uma forma técnica e de uma forma bem administrativa. Porque eu falo que, quando a gente fala em cultura, a gente acha que é só a festa, né? Mas não, a gente tem a preparação para a festa, a gente tem o planejamento para isso.
Então, a gente precisa se planejar, aprender a se planejar, aprender a fazer, para a gente poder buscar e ter um resultado satisfatório, né? Eu vi que tem muitas pessoas que falaram para a gente hoje sobre projetos que a gente tem muita renda no Distrito Federal, mas que a gente não sabe buscar essa renda. A gente também precisa aprender, a gente precisa saber como formalizar as nossas casas, as nossas organizações, as nossas associações. Eu não digo isso não só de cunho religioso, mas uma associação, uma cooperativa, e, a partir daí, galgar alguns projetos do Distrito Federal e conseguir, do Goiás e conseguir. A gente precisa aprender a fazer isso, tá bom? Para que a gente não deixe na mão do outro. A gente sabe disso, a gente, de repente, criar uma plataforma que seja uma plataforma nossa, direcionada às tradições, as de matriz africana e as tradicionais. Para quê? Para que a gente tenha essa informação constante, ver o que se encaixa e buscar, né? Às vezes, esse serviço administrativo burocrático, ele é muito chato, mas eu preciso fazer ele também. É necessário para que eu não perca oportunidades, nem perca mercado. Porque quando a gente fala em empreender, a gente está falando de mercado, ok? Lembrando que, no final, pessoal, tudo que a gente vai transmitir é a nossa ancestralidade, a nossa religiosidade, o nosso saber. No final, o foco principal é esse. E isso vai acontecer espontaneamente, tá bom? A gente vai falar aí das plataformas digitais como vitrines culturais de monetização de conteúdo cultural. Hoje, tudo está no Instagram. Vocês conseguem visualizar isso? Podcast, venda, axé, tudo está no Instagram, né? Então, a gente tem as plataformas digitais que tornaram-se vitrines culturais para o candomblé e a umbanda e vários outros grupos, possibilitando a valorização e difusão dos saberes ancestrais por meio das tecnologias digitais. Líderes e comunidades fortalecem sua presença cultural e espiritual, ampliam o acesso às práticas religiosas e criam novas oportunidades econômicas. A gente tem aí o Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e WhatsApp, que têm sido essencial para a geração de conteúdos educativos, culturais e comerciais também. Eu não sei se vocês conhecem a Cecília. Quem não conhece a Cecília? Cecília Doxum, a ICAD. E a Lodê. Cecília, ela vende pelo WhatsApp. A vida dela é vender coisas de tradição pelo WhatsApp. Ela é uma vendedora pelo WhatsApp. E ela vende Brasília inteira. Tá? As comunidades WhatsApp promovendo ensinamentos rituais e eventos que fortalecem a preservação e a continuidade das práticas religiosas e culturais. Como eu falei anteriormente, a gente precisa de visibilidade, as pessoas precisam nos ver e precisam nos entender. A questão que a colega falou do diabo, disso, daquilo, às vezes as pessoas nem sabem o que estão falando. E, às vezes, num processo desse, de uma live, de uma discussão, de um post, de alguma coisa, a pessoa se desperta para buscar o conhecimento exato, correto, né? E não tirar suas próprias conclusões que sejam ruins para a nossa religiosidade. As comunidades elas mantêm viva a tradição da oralidade por meio das redes sociais, transformando os saberes ancestrais em uma comunicação digital, que amplia o alcance, fortalece a resistência e valoriza a cultura. O nosso objetivo é esse. A gente vai ver aí agora umas empresas que eu vou colocar para vocês. Se vocês verem o bio delas dentro do Instagram, todas elas falam de ancestralidade, falam de religiosidade, falam de questão de africanidade. Esse é o nosso objetivo, difundir a nossa religião, difundir as nossas comunidades tradicionais. Esse é o objetivo, para que as pessoas conheçam. É fonte de pesquisa também, tá bom? Então, o uso das plataformas pelas religiões afro-brasileiras não é apenas uma estratégia tecnológica, mas um ato de resistência, preservação e valorização cultural, mostrando como tradição e inovação podem caminhar juntas na construção de narrativas culturais, enganjadoras, acessíveis e economicamente sustentáveis. Quando eu falo isso, pessoal, é porque a gente, dentro das comunidades de tradição, a gente tem muita gente ainda que é um pessoal antigo, e que acham que a gente não deve colocar lá os nossos saberes, as nossas histórias, tudo. Mas as coisas estão mudando. Hoje, a juventude ela se conecta no Instagram. Elas verem no Instagram. Eu tenho 2 filhos que eles vieram por mim pelo Instagram. Aí você fala assim, como que você encontrou? Não, eu encontrei, me identifiquei, conversei com a senhora e gostei. E aí? O que ele estava procurando nas redes? Ser acolhido, um ponto de apoio. O que ele estava buscando? E é jovem, 20 anos.
Tá? Então, assim, a gente precisa entender que a inovação, a tecnologia, ela vem justamente para contribuir para isso. É claro que a gente vai ter os haters, vai ter uma série de coisas, mas a gente precisa se preparar para isso, tá bom? Também, para a parte negativa, tá bom? A gente tem aí alguns exemplos das redes, né? Que a gente tem o Estilo Afro, que é uma plataforma de e-commerce, que eles vendem roupa afro, né? Eles ganham dinheiro com isso. Tá? A gente tem o ateliê da Flor de Maio, que é o meu, que eu vendo geleia e banhos com folhas desidratadas, que como são pegadas essas folhas, como que elas são feitas, de onde ela vem. Tudo tem uma história, tudo tem uma ancestralidade. A geleia é feita num tacho, como que ela é feita? Né? Por que essa fruta nessa época? O que acontece? Tudo tem uma história. Temos aí o Eliaxé Togum Ofaré, que é o axé do pai Davidson, que ele é bem ativo nas redes, né, porque ele tem algumas filhas que são influencer, então é bem ativo. Ativo em relação a quê? A falar de algumas... quando eu digo rituais, são costumes da casa, interação com a família, interação com outras pessoas sobre a religiosidade. A gente tem a Casa da Mãe Amarela, que é a casa da mãe Ana Paula, que fica lá em Águas Lindas, alguém conhece? Ela comercializa roupas de santo, e é ela que faz. Ela que constrói, ela que faz. Tá? Além de ter o axé dela também lá. A gente tem o CETRAB Nacional, que é a nossa página, tem o Nacional, o Distrito Federal e das outras regiões, né, que também fala da questão da difusão da cultura. Tá? A gente tem a Casa de Oxumaré, que fala sobre a nação, sobre a casa, que traz tudo. Temos o Ilhaxé Lomitunum, que é o meu. Temos o Spotify do Marcelo Monteiro, né, que está nas plataformas também de música. Temos o Afropausa, que é um podcast, que também fala sobre a questão onde comunicadores pretos escutam algumas das urgências da comunidade negra. Temos o Afropod, que é do pai Riquelme, que é aqui de Brasília, né? Que também já está conversando com muitas pessoas, tem mais de 40 gravações, que fala sobre o quê? Fala sobre a africanidade. Tá? Temos aí o Boi do Seu Teodoro, né, que ele tem uma plataforma para difundir a tradição dele, para falar sobre a tradição dele. E temos o YouTube, que temos também a plataforma do CETRAB, onde a gente traz sempre alguns documentários, algumas informações sobre o quê? Sobre a nossa cultura, sobre a nossa religiosidade. É importante. Tudo isso é fonte de pesquisa. E tudo isso, pessoal, é monetizado. Gera dinheiro. Gera o dinheiro no Spotify, gera o dinheiro no Instagram, gera o dinheiro em todos os lugares. Então, a gente precisa aprender a rentabilizar e pegar também o que a gente é de direito nosso. Tá bom? Alguma dúvida aí sobre a questão do empreendedorismo? Alguma dúvida ou alguma ideia? Eu sempre tenho ideia. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Storytelling cultural. Quando eu contei para o início para vocês lá a minha história, eu contei a minha história da Ifacemim, a minha história. Tá? E dentro das tradições, a gente tem a questão do storytelling cultural. Como contar história que enganjam e geram valores. Eu preciso estar nas redes, mas eu preciso pensar nisso. Quem eu vou enganjar? Quem eu vou trazer? Quem eu vou trazer para mim? Eu preciso pensar nisso. Então, eu preciso ser envolvente. Né? Eu preciso vender lá a minha roupa, a minha ração, com uma fotografia bonita, com uma fotografia que eu consiga ver detalhes, com alguém que interaja, porque senão eu não vendo. Então, eu preciso ter uma história. Qual é a história dela, da costura? Ah, porque a mãe era costureira, trouxe essa tradição, ela levou para casa, a partir daí ela fez uma oficina em casa, ela montou uma cooperativa, e essa cooperativa ela tem 15, 20 mulheres que trabalham com ela, produzem as roupas, e a partir daí, as mulheres que são donas de casas, que estão na periferia, que não querem sair de Águas Lindas para trabalhar em Brasília, que leva 2 horas de transporte, trabalham com ela e geram uma renda lá no ateliê dela? Eu tenho que contar essa história. Tá? É importante eu contar essa história. É importante eu contar a história do CETRAB, que tem 25 anos, uma trajetória gigante, que vem construindo para a questão de fortalecer os grupos, para que a gente consiga resgatar o que é nosso e consiga ter visibilidade e posicionamento na sociedade.
Né? Então, o que é storytelling? Storytelling cultural é a arte de contar histórias que comunicam experiências, saberes e identidade de um povo. Essa prática vem da tradição ancestral de narrar para preservar memórias, ensinar valores e fortalecer culturas, usando histórias autênticas e significativas como forma de conexão e expressão. A gente tem os griots. A colega ali de Belém, ela também conta história, ela também faz storytelling. Ela também faz isso. Né? E como que nós contamos? Vou colocar um vídeo para vocês que ele é um documentário, porque se a gente falar de storytelling, ele pode vir em forma de documentário, ele pode ser uma roda de conversa, pode ser eu contando uma história, ele pode ser de várias formas. Tá? Vou colocar um vídeo para vocês verem. Um vídeo do YouTube. É rapidinho o vídeo. Ogum é suficiente para construir casa para o rei. Ogum Alakaye, ou seja, aquele que cobre, que protege a humanidade, o mundo físico, né? O Orixá Alari, o orixá da justiça, é o justiceiro, é aquele que cobra os maus feitos, né? O Gumedjejelodeire, né? Esse título que ele tem é o senhor das 7 aldeias em volta de Irê. O Gumedjejelodeire, Oximolé, o mais importante dos Imolés. Ogum foi o responsável pelo processo civilizatório, a expansão industrial. Ele descobriu o ferro. Né? Passando por uma dificuldade, ele consulta Ifá manda ele torrar uma terra que ele tinha dentro de casa, uma terra preta essa que começou a derreter e ele descobre o ferro. É um dos poucos orixás na África Negra e Yorubá que é conhecido de ponta a ponta porque ensina a forja do ferro para vários objetivos. Então ele passa a ser entendido como patrono da tecnologia. Então ele cria instrumentos, ferramentas para aquele tempo dele, para aquele momento, né, de vida e de existência dele. E a gente tem uma dimensão da representação do Ogum em tudo que contém ferro. Então, todos os materiais que a gente usa, ele, para nós, tem uma relação com o Ogum, tem uma relação com a tecnologia. E a tecnologia, ela abarca toda e qualquer inventividade para que seja servido para toda a comunidade. Mas Ogum tem uma função primordial numa parte da história, que é em relação ao seu irmão Oxóssi. Oxóssi tem a arte de caçar e Ogum, né, de guerrear, ele usa 2 facões, é o orixá Aladamedi. Então, Oxóssi caçava, a flecha atingia, mas ele, quando chegava lá, a caça já tinha sido arrastada por outro caçador. E ele não falava com esse irmão, que era Ogum. E aí teve que consultar Orumilá. Ifá determinou que fizesse um ebó no mesmo dia, no mesmo horário, para ambos, e eles se encontram naquele lugar. Como assim? Nos encontramos aqui, e um diz para o outro que foi Orumilá que determinou que eles se encontrassem. E como o papel de ambos é prover a comunidade, seu ebé, cada um na sua função, a caça apareceu e Oxóssi foi, armou arco e flecha e acertou. E Ogum desbastou a mata e chegou até lá e aquela caça se transforma em Orumilá. E aí surge o termo que a gente usa só para Oxóssi, mas é comumente para determinar isso, pacto de ajuda mútua, arolê. Significa pacto de ajuda mútua. Então, se eu preciso desse pacto de ajuda mútua de quem está ao meu lado, trabalhando comigo ou construindo coisas junto, eu preciso desse pacto de ajuda mútua.
dos documentários que estão no YouTube, pelo CETRAB. Tem alguns outros, sem de Batalá, e acredito que esteja sendo construído alguns outros. Além desse, a gente, em relação a storytelling, a gente tem também os raízes, né, pai? Os raízes que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, que é como se fossem os griots, contação de raízes narrativas também, que está no Instagram também, que é interessante também contar a história, para que as pessoas entendam e não julguem antes de entender e compreender o que está acontecendo. Ok? Tá bom? A gente tem aí os griots, contadores de história da África Antiga. Até hoje, os griots seguem seu papel de guardiões da tradição. Tá? Um babalaô contando, um mais velho contando para os mais novos. A questão da oralidade, ela não pode acabar nunca. Então, nós, como líderes, como pessoas que achamos importante disseminar, espalhar, dar visibilidade, acreditar, né, passar a autenticidade para as pessoas, é importante a gente contar essa história. Só revisando, ontem eu estava em sala de aula, que eu dou aula na rede pública, fugi, mas eu entrei nela, porque o meu sonho era ser professora de educação profissional, então eu cheguei nela com a educação profissional. E os meninos estão na Semana da Consciência Negra, né? Aí eles estavam falando assim, mas Oxum só tem um espelho. Eu falei assim, não, Oxum não carrega só espelho, não é só aquela da cachoeira, não. Como assim, professora? Eu falei assim, não, tem aqui que carrega um ofá, tem uma que carrega uma adaga. Aí ele, como assim, professora? Aí ele, mas professora, eu não sabia disso. Eu falei assim, pois é, a gente precisa pesquisar, a gente precisa saber, né? Alguém precisa nos falar ou a gente buscar essa informação, tá bom? Então, nós fazemos esse papel de difundir isso e ensinar e orientar essas pessoas para que elas busquem as melhores informações possíveis e falem da nossa religiosidade da melhor forma possível também. Tá? A gente tem aí o storytelling cultural, que vai além da comunicação comercial ou institucional. Por que eu digo institucional, pessoal? Porque nas redes, eu, como gestora de marketing, eu uso storytelling. Só que eu não uso um storytelling cultural, eu uso um storytelling contando uma história para vender algo. Okay? Se eu vou lá no ateliê da Flor de Maio falar sobre o meu banho, eu tenho que contar uma história, dar ênfase a ela, porque um storytelling ele tem um começo, um meio e um fim. Né? Eu tenho que sensibilizar a pessoa que está escutando, eu tenho que fazer ela sentir aquilo dali. Tá? Então, o storytelling é uma técnica. Tá bom? Ele busca dar voz às raízes, à ancestralidade e às expressões culturais de um grupo social. É uma forma de representar o coletivo, de resgatar memórias e de construir pontes entre o passado e o presente. É necessário a gente continuar com essas narrativas, com essas histórias. Eu perguntei para minha mãe essa semana, falei assim, mãe, quando que a gente veio para Brasília? Aí ela foi me contar a história. 74, pá. Aí ela falou assim, para que você quer saber isso? Eu falei assim, mãe, é porque eu preciso reforçar, porque eu vou contar a minha história, a sua história é a minha história. Né? Então, faz parte. Agora eu falei, quando eu falo ancestral, meu pai e minha mãe é meu ancestral e vários outros que passaram antes deles. Né? Então, ela me contou. Ela falou assim, o que você quer saber? E ela contava detalhes. Então, a gente precisa ter esses detalhes, essas histórias dos mais velhos, para que a gente possa passar para frente. Tá? A gente tem aí o Boi de Seu Teodoro, né, que é um grupo tradicional cultural popular do Distrito Federal. Ele é uma manifestação do Maranhão, fundada pelo Seu Teodoro, que já faleceu. O grupo mantém viva a tradição com música, dança e teatro, que celebram uma cultura afro-brasileira e nordestina. Hoje, lá, quem toca são os dois filhos dela, a Tamar e o Guará. Eles dois que tocam. Eles estão com um projeto maravilhoso, que é ir para as escolas públicas. Na verdade, não é ir para as escolas públicas, é a escola pública ir para o ambiente deles. Se vocês seguirem no Instagram, é fabuloso o que eles colocam, o que eles mandam. Gente, eu fui lá, eu fiquei encantada. Eu ficava assim, olhando para ela, porque ela fala com um amor. Vocês vão ver ela falando. É lindo demais. E é uma cultura de tradição. Aí eu falo, eles cultuam, eles são da religião matriz africana? Não, eles têm um altar de São Sebastião, no fundo, que o seu Teodoro era devoto de São Sebastião. Ele disse que ele era devoto de São Sebastião e do Flamengo. Então, ele tinha um altar do Flamengo e um altar de São Sebastião. E eles tinham a novena antes de trazer o boi para fora. Então, eles fazem a novena, né, com toda aquela tradição católica, e depois eles trazem o boi para a festividade, para confraternizar com a comunidade. Tá? A gente tem 2 vídeos bem legais aí para vocês verem.
sereia é a rainha, aparece quando é noite de luar. Eu vou cantar pra ela, oferecer meu boiar. Ela vai contar o segredo que tá lá no fundo do mar. A sereia é a rainha, aparece quando é noite de luar. Eu vou cantar pra ela, oferecer meu boiar. Ela vai contar o segredo que tá lá no fundo do mar. Tradicionais são pessoas mais velhas, né? Mas você vê do jovem, da criança ao idoso, você vê que quando ele está ali naquelas brincadeiras, ele tem um momento de felicidade muito grande, né? Que eu falo que a política pública ainda não chegou. Então a política pública viva hoje, de fato, que faz sentido, são as manifestações culturais. Acho que ela falou tudo em relação a políticas públicas, as manifestações, porque a gente é resistente, a gente é forte, a gente mesmo sem ter nada, a gente constrói, tá? Esse projeto Faças o Sagrado é um projeto do CETRAB que a gente está começando a tocar em Brasília. O primeiro lugar que a gente foi no Boi do Seu Teodoro. A gente tinha alguns agendados, mas teve alguns imprevistos. A gente tem uma data aí, 31, que nós vamos num casamento de uma casa aqui de Brasília, do Ricalme, que é de tradição africana. Tá? Então, assim, a gente entra nas casas, a gente fala do projeto. Qual que é a ideia do projeto? Mostrar as pessoas, mostrar principalmente a questão da autoestima das pessoas, mostrar a beleza que elas transmitem, tá? Que elas transmitem, acho que acabou, hein? Que elas transmitem, para a gente poder retratar isso e difundir isso e mostrar isso para as outras pessoas. Através das redes, é claro que com autorização. Tudo que a gente mostra... Oi? Tudo que a gente mostra é com a autorização da pessoa. Se ela quiser mostrar tudo para a gente, ela mostra. Ela vai mostrar o que é permitido pela religiosidade dela. E o que a gente quer retratar são as pessoas. É a mulher, é o homem, é o zelador, é o pai de santo, é o Iaô, é o Abiã, cada um na sua posição, como a Iá falou, cada um no seu cargo, na sua atividade proposta ali dentro daquela casa naquele momento. Tá? Então, a gente está indo em casas não só de matriz africana, mas de tradições, né? Que é o Boi do Seu Teodoro, que é de tradições africanas, a gente vai na capoeira, a gente vai no maculelê, a gente vai em todos para poder trazer isso e tentar fazer com que as pessoas conheçam e entendam, ok? Opa. A gente tem aí o storytelling, que eu falei que é uma técnica, né? Ele reúne 3 dimensões principais, que é quem conta. Quem está contando essa história? Eu posso contar a minha história, não posso? Eu tenho autenticidade e credibilidade para contar ela. Outra pessoa pode até contar, mas ela precisa entender e saber quem eu sou e de onde eu vim, para que ela conte a história verdadeira. Tá? O narrador ou comunidade, que traz a voz da experiência, que traz o conhecimento, a questão do repasse da oralidade, do ensinamento, da orientação. O que é contado? As vivências, as tradições, as identidades do grupo. Né? Então, o que é contado nesse momento? Um exemplo, se a gente fala de religiões de matriz africana, a gente tem os itãs. Itãs, para a gente, são as histórias de cada orixá e de cada situações. O porquê... Essa semana, eu estava com os meus alunos, a gente foi lá ontem, eles estavam falando para mim que a dança de Iemanjá é igual à onda do mar. Né? Às vezes ela está mais agitada, às vezes ela está mais lenta. Aí eu fiquei olhando para eles, onde se encontrar? Professora, a gente pesquisou. Eu falei assim, ótimo, né? É a onda do mar, o movimento que ela faz, o peixinho. Né? Ela falou assim, professora, é isso. Eu falei assim, está vendo? Não tem nada de demoníaco aí. Né? Então, trazer essa identidade, essa vivência, estudar, conhecer. Tá? Como é contado? Os meios usados para narrar, como rodas de conversa, redes sociais, documentários e espetáculos. Né? A gente tem aí teatros, danças, que traz histórias dos orixás, que traz encenações, que é importante para que a gente difunda a cultura, a religiosidade na sociedade. Bom? Uma história só gera engajamento quando é autêntica. Essa autenticidade, ela fortalece identidades, cria conexões e inspirações coletivas, dando valor simbólico e social à narrativa. Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga criar conexões com as pessoas, que a gente consiga chegar nas pessoas, né? Que a gente dê valor ao que é nosso. É muito importante. Tá?
E aí eu tenho aí uma mensagem que é contar histórias que enganjam e geram valores, é um ato político, educativo e afetivo, que dá voz às culturas e transforma a nossa visão do mundo. O storytelling cultural mostra que cada narrativa é uma semente de pertencimento, respeito e futuro. Então, eu preciso pensar na minha tradição, no que eu conto dela, do que eu falo dela, com coração. Igual a Tamar fala do Boi de Deus do seu Teodoro. Aquele lugar que a gente está, ela chama de escritório, é um banquinho embaixo de uma árvore, que o pai dela ficava lá conversando. E ela, não, vamos no escritório. Né? Então, eu preciso ter esse amor, eu preciso transmitir esse amor para que as pessoas vejam que, quando a gente fala de tradição, fala de religiosidade, a gente está nela por amor. A gente não está nela pela dor, porque senão a gente não estaria tanto tempo. A gente pode até entrar pela dor, mas ela se transforma em amor, em dedicação, em admiração. Né? E essa questão. Eu trouxe um outro vídeo, que eu nem passei para ele, eu não sei se vocês já viram, o Povo de Santo. Ele fala sobre intolerância religiosa, fala sobre eu respeito a sua fé e você respeita a minha fé. É importante, ok? E acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre empreendedorismo? Acho que é isso, acho que a gente tem muita coisa para construir, muita coisa para fazer, e a gente faz junto. Fazer junto é melhor do que sozinho. Eu gosto. Acho melhor, acho mais acolhedor, acho que fica leve para todo mundo. Né? Então, eu acho que dá força para a gente, tá bom?